Estar. Salão Nobre, feito para 4 anos e que saibamos manter a elevação em cada sessão e honrando assim também aqueles que nos escolheram para estar aqui em sua representação. Aproveito também para esclarecer que esta sessão, não obstante o cumprimento integral dos prazos legais, foi excepcionalmente convocada para esta data para responder à premência de alguns assuntos que exigiam uma apreciação em tempo útil. Compete-me também comunicar aqui uma alteração à ordem dos trabalhos, no ponto sobre a designação de um cidadão para a Comissão Alargada da CPCJ foi retirado por não haver necessidade de nomeação neste momento. O ponto 11, a redação foi alterada de proposta do Sr. Presidente da Câmara para a designação de 2 presidentes, para votação de 2 presidentes. No ponto 16, onde se lia a votação de um elemento, foi alterada para indicação de um elemento. Relativamente ao ponto 18, a redação eleição de um representante e suplente de entre os membros da Assembleia foi alterado para eleição de um representante e de um suplente de entre os presidentes de Junta União de Freguesias. Cabe-me também comunicar as faltas devidamente justificadas e indicadas as respectivas substituições da Sra. Deputada Paula Maria Garcia Monteiro, substituída por António José Brás Diniz, do grupo de Cidadãos Primeiro a Nossa Terra, e também a falta do Sr. Deputado Paulo Jorge Batista da Silva Leitão, substituído pela Sra. Deputada Ana Catarina Fidalgo Barreiro, da coligação Chamusca Conselho com Futuro. Damos então assim início aos trabalhos e passo de seguida à leitura do ponto número 1, que é a aprovação do regimento da Assembleia Municipal. Alguém quer usar a palavra? Faça o favor de se anunciar. Eu ia dizendo que a questão que lhe vou colocar em primeiro lugar nada tem a ver com a discussão do regimento, mas confesso-lhe que para que possamos fazer um trabalho profícuo, aliás, no sentido das palavras que Vossa Excelência proferiu, gostaria de lhe dizer, pelo menos para a parte que me toca, as questões da luminosidade desta sala são más para quem naturalmente está aqui a exercer as suas funções. Se Vossa Excelência pudesse providenciar no sentido de que elas pudessem ser melhores, pela parte que me toca, agradecia-lhe imenso. Com certeza, muito obrigado pela sua interpelação à mesa. De facto, vou remeter esse seu pedido para a sede de Comissão de Líderes, para então ser analisada com mais critério o pedido do Sr. Deputado João Cardoso. Sr. Presidente, vamos então agora à questão que efetivamente eu tenho para colocar, e essa prende-se com o regimento, por referência ao ponto 75 do mesmo, e uma vez que se me suscitam dúvidas relativamente ao ponto 12, convocatória, concretamente no seu número 3, eu gostaria que a mesa me ajudasse na percepção daquilo que este texto refere. Diz-se aqui textualmente. Eu abstenho de ler a totalidade, vamos apenas ao que interessa. A ordem de trabalhos, bem como os documentos que instruem o processo deliberativo, é enviado a cada um dos membros da Assembleia Municipal da Chamusca por via postal ou por protocolo ou por correio eletrónico, desde que o membro da Assembleia assim o autorize previamente. Eu gostaria que efetivamente me fosse esclarecido relativamente ao que é que o deputado tem que autorizar previamente, se é pelo correio, por protocolo ou por correio eletrónico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, efetivamente, eu acho que essa questão, assim como qualquer outra alteração que seja pensada e proposta por qualquer uma das bancadas desta Assembleia Municipal, acho que deveria ser toda ela condensada e apresentada, obviamente, em sede de comissão de líderes, para que possamos então fazer as alterações que são, obviamente, propostas por cada uma das bancadas, porque se efetivamente se formos hoje a alterar tudo ou tentar propor aqui alterações a este regimento, seguramente vamos tardar. Eu propunha então que se votasse este regimento e que todas essas alterações que são propostas fossem, obviamente, avaliadas em sede de comissão permanente ou em sede de líderes para se fazerem então as devidas alterações. Ok? Passemos então à votação do ponto. Sim, peço desculpa. Parece, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar a digníssima mesa também, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, também colegas deputados municipais, todo o público que nos está a ver também. Em relação à questão do regimento, eu se calhar propunho, Sr. Presidente, que este regimento descesse à Comissão de Líderes para análise prévia, este ponto pudesse ser suspenso ou remetido para a próxima Assembleia Municipal, onde realmente pudéssemos analisar esta proposta de regimento dentro daquilo que é a legislação e depois, entretanto, pudesse ser submetido, estando ainda um regimento, logicamente, em vigor, que depois a nova proposta com estas clarificações depois pudesse ser remetido. E, portanto, fica a proposta, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sugeri então que se votasse se querem retirar este ponto da ordem de trabalhos e passaremos então para a Comissão de Líderes para analisar, obviamente, a questão das alterações ao mesmo regimento. Então, proponho a votação da retirada deste ponto da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? For com a maioria, com os votos contra da bancada do PNT e com a abstenção do Chega. Passamos então para o ponto número 2, proposta de emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal no âmbito da lei dos compromissos e pagamentos em atraso, mandato 2025-2029. Fiquei sem perceber o que é que ficou decidido. O que ficou decidido e o que foi votado foi a retirada do ponto de ordem de trabalhos, passando assim para a Comissão Mas de Líderes. votaram favoravelmente? Sim, sim, por maioria. Pronto, é que eu não percebi isso, peço desculpa, mas não tinha percebido. Estamos no ponto 2, Sr. Deputado, Ah, portanto não gostaria que não interrompesse a ordem de trabalho. não entrou. Ponto número 2. Só quero ser esclarecido. Com certeza, com certeza. Relativo ao ponto número 2, alguém quer usar da palavra? Eu passo então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito boa noite. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, eleitos municipais, o público aqui presente, quem nos está a ver lá em casa e também deixar aqui uma nota de agradecimento aos nossos funcionários do município que estão aqui disponíveis a esta hora para garantir que os trabalhos decorrem na normalidade. Ora, muito bem, em relação ao ponto 2, esta proposta já foi a reunião de Câmara, portanto, é um procedimento normal e então o que se pede aqui à Assembleia Municipal é que autorize a assunção de compromissos plurianuais que não excedam um limite de 500 mil euros em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 3 anos. Isto para podermos assumir compromissos que passem de um ano para o outro. É necessário que este documento seja aqui aprovado em sede da Assembleia Municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém quer usar da palavra? Estimado movimento presente, bem, dizer que realmente
Este ponto e no que diz respeito à emissão da autorização prévia genérica também para a autorização de compromissos plurianuais na Câmara Municipal, depois pode ser obviamente delegado do Sr. Presidente, da parte do Movimento Presente, portanto, concorda com esta proposta, quer na agilidade daqueles são os procedimentos contratuais, quer naquilo que é a associação dos compromissos plurianuais e, portanto, deixar também aqui esta nota de que realmente é um processo de agilização para o funcionamento do próprio município. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Proponho então a votação do ponto número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Ponto número 2, aprovado então com os votos contra do Chega, com as abstenções da CDU, do PST e do PNT e com os votos a favor do PS. Temos também um voto a favor do movimento presente. Ponto número 3, Imposto Municipal sobre Imóveis IMI, fixação da taxa a vigorar em 2025 para liquidação em 2026. Passo então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós decidimos apresentar esta proposta à Assembleia Municipal no sentido de manter aquilo que já era praticado pelo anterior executivo, pelo município da Chamusca, o que é a taxa mais baixa de imposto municipal que podemos, imposto municipal sobre imóveis que podemos praticar. Portanto, as Assembleias Municipais podem deliberar entre os 0,3% e os 0,45% e, portanto, o que nós propomos à Assembleia Municipal é que libere manter a taxa de IMI no 0,3% e que se possa fazer uma redução da taxa de 30 euros para um dependente a cargo, 70 euros para 2 dependentes a cargo e 140 euros para 3 ou mais dependentes a cargo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto então se alguém quer usar da palavra. Sr. Deputado, faça favor de se anunciar. Já estamos em condições? Ora, boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas deputados municipais, caros concidadãos. Gostaria de saber, antes de mais, se pode ser proposto aqui a adição de um ponto. E se sim, eu irei propor a seguir. Portanto, uma das medidas que é defendida, já implementada em alguns municípios, uma questão de isenção da taxa de IMI aos bombeiros. É uma medida já aplicada em vários municípios como um incentivo em prol dos bombeiros que têm a sua missão nobre e também como um ato de agradecimento. Gostaria de saber se é possível ser inserida essa isenção neste ponto e, se sim, depois conto com a votação dos caros colegas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tratando-se de uma sessão extraordinária, obviamente que os pontos da discussão são aqueles que estavam, obviamente, previamente convocados. Aquilo que eu sugiro é que seja registado esse seu pedido e que numa próxima sessão que possa apresentar antes da ordem de trabalhos e ser então votada por esta Assembleia. Vamos então à votação.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos então ao ponto número 4, taxa de derrama, fixação da taxa para o ano 2025 para cobrança em 2026. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que a Câmara Municipal tem a propor à Assembleia Municipal é que se aplique uma derrama que se mantenha no 1% sobre o lucro tributável sujeito a IRC e que seja aprovada também a isenção da derrama para todas as empresas de qualquer setor de atividade que possuam um volume de negócios igual ou inferior a 150 mil euros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto aos diferentes grupos municipais se querem usar da palavra. Com certeza, Sr. Deputado, faça favor de se anunciar. João Carrador, PNT. Na sequência da proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, relativamente à questão da derrama, o PNT tem uma proposta a colocar, a incluir nesta proposta, que vai no sentido, de facto, de isentar empresas também que criem postos de trabalho altamente qualificados, no sentido de facto que, efetivamente, o Concelho de Chamusca, que tem uma demografia bastante baixa, e tem algumas empresas instaladas já com capacidade para poderem atrair altos quadros, que efetivamente as empresas que o fizessem pudessem beneficiar de uma taxa de derrama mais reduzida. Portanto, é esta proposta que não está concretizada, mas que o sentido é este, aliás, decorrente já daquilo que os vereadores do PNT na Câmara Municipal propuseram também quanto a esta matéria. Matéria esta que estará naturalmente que terá a ver com uma ou outra que virá relativamente ao IRS, e será uma forma que, através da fiscalidade, o Concelho de Chamusca possa atrair quer trabalhadores, quer por parte das empresas, criar os postos de trabalho nesse sentido. Portanto, sintetizando, aquilo que nós propomos em relação a este ponto é que as empresas que pudessem criar postos de trabalho altamente qualificados pudessem beneficiar de uma taxa de derrama ainda mais baixa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sugeri exatamente como no ponto anterior ao Sr. Deputado do Chega, que estes pontos relevantes e pertinentes que sejam apresentados numa próxima sessão, porque efetivamente são pontos interessantes para discutir e para serem elegidos colegialmente por esta Assembleia Municipal. Sua palavra ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Paulo Queimado, Movimento Presente. Bem, em relação a esta temática, eu sugeria até que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal pudesse sugerir ao Sr. Presidente da Câmara que se pudesse estudar uma proposta de regulamento neste sentido. Aliás, agora estamos praticamente em final de ano e no orçamento já não se conseguirá, obviamente, contemplar esta questão da derrama para empresas que criem postos de trabalho especificamente qualificados, mas pudesse trabalhar, logicamente, pela proposta de regulamento e que depois pudesse ser apresentado também à Comissão de Líderes para uma análise prévia, inclusive antes da proposta subir à Câmara Municipal, e, portanto, fica aqui desde já também a proposta, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara se quer manifestar. Eu creio que é uma proposta que pode ser analisada, mas também relembrar que nós aplicamos apenas 1% de derrama, portanto é um valor já por si baixo, e que isentamos todos os negócios inferiores a 150 mil euros, mas naturalmente estamos sempre abertos a sugestões e que iremos analisar
será uma mais-valia para o Conselho da Chamusca em termos de atratividade de empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Câmara, não sei se considera satisfeita a sua Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, isto depois de analisada também a saúde financeira do município de Chamusca e considerando logicamente que é um fator de atratividade também para as empresas, para o Conselho, eu penso que neste momento poderá ser uma das medidas também que o próprio município poderá adotar para fixar primeiro a questão dos postos de trabalho qualificados e a questão do regulamento, que poderá ser muito específico em relação àquilo que, até onde é que poderá ir, porque poderá ser uma isenção parcial, portanto, poderá ir a metade, por exemplo, daquilo que é o 1% que está definido às empresas, não terá que ser na totalidade, tal como às pequenas microempresas, até um valor não igual ou inferior a 150 mil euros, mas, portanto, eu penso que da parte do regulamento poderá realmente haver este fator de acréscimo àquilo que é a atratividade de potencial humano qualificado para o Conselho e, portanto, eu penso que seria realmente, se o Sr. Presidente considerar que em relação a uma formalização de proposta da parte da Assembleia Municipal em relação à Comissão de Líderes, formalizar uma proposta para a Câmara Municipal, estarei logicamente disponível também para trabalhar nessa matéria. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, né, obviamente que agradecemos a sua proposta e fica registado, obviamente, para ser levada à Comissão de Líderes e obviamente aprovado. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Vota a favor? Ponto 5 aprovado com as abstenções da CDU e do Partido Nossa Terra, perdão, e com os votos a favor do PS, do PSD e 2 do Chega e 1 do Movimento presente. Eu peço desculpa e agradeço a correção. Estamos assim no ponto 4. Muito obrigado. Passamos agora sim ao ponto número 5. Taxa Municipal de Direitos de Passagem. Fixação do valor percentual a vigorar em 2026. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que propomos é manter a taxa municipal de direitos de passagem em 0,25%, como tem sido praticado também por este município nos últimos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto se alguém quer usar da palavra. Não. Passamos então de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Sim, aprovado com a maioria, com a abstenção da CDU. Seguido ao ponto número 6, percentagem da participação variável no IRS a atribuir ao município. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. A participação variável no IRS pode variar entre 0% e 5%. Portanto, o que nós propomos aqui é manter esta taxa no 1% e também informar que do Distrito de Santarém as taxas mais baixas praticadas são pelo município da Chamusca de 1% e também pelo município de Ferreira do Zezer. Para dar aqui um exemplo, por exemplo, a vizinha Gulgã, a vizinha Alpiarça praticam 5%, bem como muitos municípios
aqui à volta. Portanto, Torres Novas é um deles, o entroncamento também é um deles, portanto, o que nós propomos aqui mesmo é manter esta taxa de 1%, que é uma taxa também ela baixa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pergunto se alguém quer usar da palavra. Deputado, faça o favor. Obrigado, Sr. Presidente. João Cardador, PNT. Sr. Presidente, aliás, como referi anteriormente e na sequência daquilo que englobava a nossa proposta sob o ponto de vista das questões da fiscalidade, é evidente, como o Sr. Presidente da Câmara bem referiu, há alguns concelhos, nomeadamente a Gulgã, que referiu, Torres Novas e outros, não têm naturalmente os mesmos problemas que o Conselho de Chamusca tem. E, portanto, nós temos que servir-nos dos meios que estão ao nosso dispor para termos alguma atratividade relativamente àqueles que nos possam procurar por razões que tenham a ver com as questões da fiscalidade. Nesse sentido, o PNT tem uma proposta que vai ao ponto de isentar integralmente aqueles trabalhadores qualificados que se vierem a fixar no Conselho de Chamusca em razão daquilo que é a proposta no que concerne à derrama por parte das empresas que os vierem a criar. Portanto, esta situação virá naturalmente a trazer uma mais-valia, quer em termos de fixação desses trabalhadores, que naturalmente adquirirão imóveis, cá farão a sua vida, para cá trarão os seus filhos, cá farão compras e, portanto, contribuirão naturalmente para o desenvolvimento do Conselho. E aquilo que se deixará de receber em termos de IRS, poder-se-á vir a receber noutros impostos e até noutras mais-valias, sobretudo de natureza financeira e de fixação das populações. Portanto, o nosso Conselho está, como todos nós sabemos, não é novidade para ninguém e, portanto, nestas pequenas alterações que podem ser atrativas, nós temos esta política e propomos que, efetivamente, a taxa aqui a fixar seja uma taxa zero para estas pessoas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Presidente, gostava de usar a palavra. Com certeza, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Em resposta àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, dizer que se conseguiríamos atrair mais pessoas para cá devido à taxa de participação do IRS, elas já cá estavam, porque realmente a nossa taxa é baixíssima em comparação com todos os nossos vizinhos do lado. Portanto, eu não me acredito que baixar de 1% para 0% que vá influenciar de alguma forma a atratividade do Conselho da Chamusca. Também não aceito que se diga que o Conselho da Chamusca está pior ou está muito pior que o Conselho dos Vizinhos. O Conselho da Chamusca tem os mesmos problemas que os territórios do interior têm e, portanto, não há particularidade nenhuma que nos faça, ou que faça um eleito afirmar que o Conselho da Chamusca está pior que a vizinha Alpiarce ou está pior que a vizinha Gulgã. Portanto, que praticam os 5%. E volto a dizer, não me acredito que isentar passar de 1% para uma taxa de 0% que vá garantir que alguém venha viver para a Chamusca devido a esta isenção, que, volto a referir, é das mais baixas do distrito, é a mais baixa à parte de Ferreira do Zézer e que é uma diferença significativa em relação aos outros, que grande parte deles praticam a taxa máxima. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se o Sr. Deputado quer exercer o direito de resposta, com certeza que sim. Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, com o devido respeito pela sua opinião, que naturalmente respeito e respeito muito, como não pode deixar de ser, mas ao Sr. Presidente, isto não é uma questão de fé, é uma questão de propostas que podem vir a frutificar ou não. E essas são propostas que são credíveis. É evidente que as pessoas procuram soluções que lhes tragam vantagens sob o ponto de vista económico quando estamos numa situação de debilidade financeira para a maioria da população deste nosso Conselho e também do país. Portanto, isto não é um problema só local, é um problema nacional. E, portanto, quem tiver melhores condições para oferecer, naturalmente captará aqueles que já com algumas dificuldades fazem face ao seu dia-a-dia no que concerne ao pagamento de impostos. O Sr. Presidente me venha dizer que o Conselho da Gulgã não está melhor que o da Chamusca ou que o da Alpiaça. Não está melhor. Sr. Presidente, eu não venho aqui discutir conselhos. Não é essa a minha proposta. E também não estão feitas as qualificações de cada um para que possamos chegar a uma conclusão. Aquilo que eu não duvido é que virão para a Chamusca se houver melhores condições sob o ponto de vista fiscal.
não serão apenas e só essas, mas essas contribuirão efetivamente para isso. E, portanto, é por isso que esta proposta vai nesse sentido. Portanto, é uma proposta que se assenta na convicção que tenho de que, efetivamente, havendo vantagens fiscais, trairemos outras pessoas para o nosso Conselho. Senhor Presidente, Muito obrigado, dá-me Sr. autorização. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Muito rapidamente, só dizer que essa vantagem fiscal já existe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sugeria também ao Sr. Deputado que, como nos pontos anteriores, que remetêssemos este ponto e esta proposta para a Comissão de Líderes, obviamente para ser avaliada e, portanto, depois colocada à votação desta Assembleia. Passemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o ponto número 6, aprovado por maioria, com a abstenção da CDU e do Partido Nova Nossa Terra. Passemos então ao ponto número 7, Campo de Férias 2022, minuta de adenda ao protocolo de colaboração administrativa e financeira com a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. Passo também a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu vou pedir ao Vice-Presidente, que tem o color das freguesias, que faça um enquadramento do ponto 7, 8 e 9, uma vez que são sobre o mesmo assunto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia e, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes e aqueles que nos estão a ver remotamente. Portanto, vou fazer exatamente, com a sua permissão, dar aqui umas notas sobre estes 3 pontos, o 7, o 8 e o 9, que são idênticos. Isto são adendas de valor. Portanto, isto trata de protocolos que vêm de 2022, salvo erro. Portanto, todos os anos as freguesias têm valores diferentes de crianças valores diferentes nos campos de férias. Portanto, aquilo que eu vos posso esclarecer relativamente a estes é que no que diz respeito ao campo de férias do Chamusca e Pinheiro Grande, da União de Freguesias Chamusca e Pinheiro Grande, teve um valor total, contando com o Natal do ano passado, ainda não contando com o Natal deste ano, que só será apurado em janeiro, de 18.840 euros, com um valor total de adendas de 11.190, onde já se inclui esta adenda de 1.200, porque houve uma adenda de 10.000 euros quando do campo de férias de verão. Relativamente à União de Freguesias de Parreira e Choto, houve um valor total de 12.250, sendo que a única adenda é esta que vem agora aqui a esta Assembleia, no valor de 5.500 euros. Relativamente à freguesia de Valcavalos, teve um valor total de 9.880 euros, sendo que o valor remanescente, até porque transitou do ano passado um valor de 2.613,89, que depois vai ter aqui um acerto mais à frente dos 89 cêntimos, deve ter sido aqui alguma correção contabilística. Portanto, o valor prefaz 9.880 euros e o valor necessário para colmatar o valor total consumido é esta adenda de 516 euros e 11 cêntimos. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Alguém quer usar da palavra? Sr. Deputado?
está. Ora, creio que iremos precisar de um pouco mais de esclarecimentos relativamente. Pedia só que se identificasse, Sr. Deputado, para quem está a acompanhar-nos. diga. Pedia só que se identificasse. Peço desculpa, Luís Mota, Partido Chega. Creio que precisamos de um pouco de mais dados aqui relativamente a estes pontos, principalmente a variação dos valores em si, tendo em conta, por exemplo, o per capita da União de Freguesias da Chamusca. Temos depois a variação de valores logo para Parreiras Soto, e depois a questão de Valcavalos. Temos aqui algumas variações de valores bastante substanciais. Como tal, uma questão de transparência, gostaríamos de ter um pouco mais de esclarecimentos o porquê destes incrementos, no caso, por exemplo, da Parreiras Soto, tão acentuado como o que é mencionado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo então a palavra ao Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Tal como eu disse, isto são valores que, de ano para ano, há valores remanescentes que podem transitar para o ano seguinte. E este valor das adendas é aquilo que nos falta para pagar este ano. Portanto, no caso, estava a falar da União de Freguesias de Carixoto. Portanto, estamos a contar com o Natal do ano passado. Tiveram 18 crianças, um coordenador e 3 monitores, que é aquilo que a gente paga. 62 crianças no verão, com um coordenador e 8 monitores, que prefez um valor de 12.250 euros. Ora, aquilo que foi cabimentado no início do ano foram 6.750 euros. E para chegar aos 12.250, falta-nos 5.500 euros, que é exatamente a adenda que vem aqui a esta Assembleia para aprovar. Ok, obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Deputado, foi respondida a sua questão. Esclarecido, obrigado. Obrigado. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto. Unanimidade. Está aprovado por unanimidade. Ponto 7. Passamos então rapidamente ao ponto número 8. Campo de Férias 2022, minuta de adenda ao protocolo de colaboração administrativa e financeira com a União de Freguesias de Parreiras Soto. Tendo em conta que o Sr. Deputado, ou o Sr. Vereador, perdão, já abordou o ponto 8 e 9, passo de imediato à votação, ou pergunto se alguém tem também alguma questão a colocar. Eu penso que podemos passar de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E imediatamente passamos para o ponto número 9, Campo de Férias 2022, minuta de adenda ao protocolo de colaboração administrativa e financeira com a freguesia de Valcavalos. Passo também de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 10. Eleição de 2 membros da Assembleia Municipal e respectivos suplentes para integrar a Assembleia Intermunicipal da CIMLT nos termos do artigo, nos termos do número 2 do artigo 83 da Lei número 75/2013. Eu pergunto se há listas a apresentar. 2 listas, portanto eu peço que façam chegar as listas, por favor. Sim, Sr. Deputado. Ricardo Sousa, Partido Socialista. Sr. Presidente, nós não vinhamos com a lista pronta para apresentar, vinhamos para
Pode apresentar anunciar. Sim, verbalmente. com certeza que sim, podem apresentar verbalmente. Então, a lista do partido proposta para a bancada do Partido Socialista será o Sr. Pedro Brás, o Sr. Ricardo Sousa, a Sra. Catarina Simão e a Dona Cláudia Salvaterra. Temos então duas listas. A lista A será a lista do Partido Primeira Nossa Terra, composta pelos candidatos efetivos Nuno Gabriel Messias de Almeida e Anabela da Conceição Gonçalves, sendo que os candidatos suplentes são António José Brás Diniz e João José Delgado Cardador. Avancemos então para a votação por voto secreto e relembro que os seus presidentes de junta não votam este ponto. Sim, eu disse a lista A. Peço desculpa, eu falei aqui na lista A, a lista B será apresentada pelo partido PS, com os candidatos efetivos Pedro Brás e Ricardo Sousa Simão. Simão como suplente e Cláudio Salvaterra como segundo suplente. Ok. Avancemos então, eu repito, avancemos então para a votação por voto secreto e relembro que os presidentes de junta não votam este ponto.
Ora, muito bem, anuncio os resultados apurados através do método DONT e os eleitos são o primeiro efetivo Nuno Gabriel Messias de Almeida, do Grupo de Cidadãos Primeiro a Nossa Terra, o segundo efetivo Pedro Brás, primeira suplente Anabela da Conceição Gonçalves e o segundo suplente Ricardo Souza. Eu informo também, deem-me só a votação, por favor. Exatamente. Portanto, a lista A com 7 votos e a lista B com 6 votos e 2 votos em branco. Avancemos então para o ponto número 11, eleição de 2 presidentes de Junta União de Freguesias para integrar a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Eu pergunto também se há alguma lista a apresentar. Muito bem. Quero então enumerar. Sr. Deputado, eu não sei se quer também apresentar. Ah, sim, com certeza. Ok, muito obrigado. Façam então chegar. Não faz mal. Sr. Deputado Ricardo, se quiser então também apresentar o seu O Partido representante. Socialista apresenta Mário Ferreira e Vasco Lopes. Obrigado. Muito bem, vamos então proceder à votação. Terá que ser uma votação uninominal peço então que temos que ler os nomes. A lista é o Sr. Presidente Jorge Santos, Mário Ferreira e Vasco Gomes. Portanto, serão estes os nomes a serem votados de seguida. Sim, com certeza. Vamos passar então à votação do primeiro representante. Exatamente, a votação do primeiro representante, o Sr. Presidente de Junta. Sim, com certeza, Era só para comunicar à mesa que nós retiramos a nossa proposta. com certeza. Não? Saco. Então retiramos a. Decidam-se, por favor. Fica sem efeito. Mantém a sua lista. A nossa lista mantém. E pergunto também ao Sr. Deputado se quer manter a retirada da Mantemos, lista de sim, votação. mantemos a Muito retirada obrigado. da nossa. Obrigado. Temos então a votação da lista única e vamos enumerar.
Sim, não é preciso. Portanto, então está a lista escolhida, a lista A, composta então para a representação nacional. Diz-me só os nomes exatamente. Portanto, para a eleição dos presidentes de junta para integrar a Comissão Municipal de Gestão de... Sim, já está decidido, não se vota, está... É está? Ok, então vamos então... Há aqui alguma incoerência nas... Vamos então proceder à votação. Sim, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Paulo Queimado, momento presente, sendo esta uma lista apresentada e não uninominal, eu penso que poderia ser aprovado ou votado de braço no ar e, portanto, não está aqui a questão da votação uninominal. É uma lista que foi apresentada e, portanto, poderá ser perfeitamente votada de braço no ar. É uma proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu proponho então que se aceitam esta proposta do Sr. Deputado e proponho isso à votação, saber quem é que está a favor da votação de braço no ar, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Aprovado por maioria com a abstenção da CDU. E então passemos à votação desta lista. E passamos então à votação de imediato. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Quem vota a favor? Aprovado por maioria com as abstenções de CDU e do Partido Chega. Estão assim eleitos os dois presidentes de junta, o Sr. Presidente Mário Ferreira e o Sr. Presidente de junta Vasco Gomes. Passamos de imediato para o ponto 12. Eleição de um presidente de junta União de Freguesias e respectivo substituto para integrar o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Eu pergunto uma vez mais se alguém tem... Ricardo, Sr. Deputado. Tendo em conta que não há mais nenhuma lista, eu obviamente proponho novamente que se vote a aceitação de que esta votação possa ser feita de braço no ar. Quem vota contra? Quem se abstém?
Aprovado por maioria, com a abstenção da CDU e do Chega. Passamos então de imediato, sim, à votação da lista. E os presidentes propostos são Joel Marques e, como substitutos, Sr. Presidente de Junta, Mário Ferreira. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por maioria, com a abstenção da CDU e do Chega. Passemos de imediato para o ponto número 13, indicação de um representante de cada bancada para integrar como assistente a comissão de acompanhamento do Ecoparque do Relvão. E eu pergunto de imediato aos respectivos grupos municipais qual o seu representante. Eu começo pela ordem dos partidos mais votados. Pergunto à bancada do PS qual o seu representante. Da bancada do PNT. Bancada Chega. A senhora deputada Iris Ascensão. Da CDU. A deputada Ana Nunes. Da coligação PSD-CDS. Senhor Doutor Paulo Leitão. E do movimento presente. Paulo Queimado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passo então a apresentar a Comissão de Acompanhamento do Ecoparque do Relvão, que será composta por... Acho que sim. Ora bem, portanto, esta comissão é composta pelos seus deputados Miguel Garriapa, Nuno Almeida e a senhora deputada Iris Ascensão, a senhora deputada Ana Nunes, o senhor deputado Paulo Leitão e o senhor deputado Paulo Queimado. Passando ao ponto 14, a eleição de um representante entre os presidentes de Junta, União de Freguesias do Conselho, para integrar o núcleo local de inserção. Alguma das bancadas tem algum representante a apresentar? Sim, Sr. Deputado, faça o favor de apresentar. O Partido Socialista apresenta a senhora Presidente de Junta de Valcavalos, Joana Gonçalves. Mais alguma bancada tem algum representante? Não? Volto a propor então que se vote a possibilidade de fazer esta votação por braço no ar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por maioria com a abstenção da CDU. E passo então de imediato à votação de o representante proposto pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por maioria com a abstenção da CDU. Passemos então ao ponto número 15, eleição de um representante de entre os presidentes da Junta União de Freguesias do Conselho para integrar o Conselho Municipal de Educação. Pergunto mais uma vez se alguma das bancadas tem algum representante que queira apresentar. Sr. Deputado, faça o favor de anunciar. A bancada do Partido Socialista apresenta o Presidente da Junta de Freguesia do Mário Ferreira.
Mais alguma das bancadas quer apresentar um representante? Não. No seguimento daquilo que fizemos anteriormente, eu proponho que se vote de imediato a possibilidade de votar este ponto por mão no ar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por maioria, com a abstenção da CDU. E passo de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por maioria, com a abstenção da CDU. Passando de imediato ao ponto número 16, a indicação de um elemento de cada bancada para integrar o Conselho Municipal de Segurança, e pergunto então aos respectivos grupos municipais qual o seu representante. Pela mesma ordem, pergunto ao partido e à bancada PS. A bancada do PS propõe Ricardo Sousa. PNT. PNT propõe o deputado António Diniz. Chega. Ora, neste caso, serei eu o representante, deputado municipal Luís Mota. Luís Mota. CDU. Ana Nunes. PSD, a coligação PSD-CDS. Ana Catarina Barreiro. E MP, movimento presente. Paulo Queimado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu peço imensa desculpa e pedia também alguma ordem na sala. Vamos ter que pedir novamente aqui ao PNT e ao PSD-CDS que elejam um outro representante, tendo em conta que estes são substitutos e, portanto, terão que ser elementos ou deputados efetivos nesta Assembleia. Portanto, pergunto novamente ao Partido Nossa Terra qual o seu representante. Respeito, é contrária, mas eu gostaria de ser a base legal para que assim não possa ser. Nada impede, desculpe que eu não estava a falar para o micro, nada impede que o senhor deputado António Diniz, tal qual como se passou com o outro senhor deputado, que é o deputado sim, não possa continuar a ser deputado desta Assembleia Municipal. Hoje está a substituir, mas isso não invalida que não continue. Portanto, não há nenhuma razão de direito que o afaste da nomeação. Não encontrei, nem na legislação, nem no nosso regimento, que assim não possa ser. Posso estar enganado, mas aceito naturalmente o contraditório e que demonstrem que assim não possa ser. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo em conta que os deputados em causa não tomaram posse, portanto, não poderão ser eleitos representantes. Contudo, aquilo que eu proponho, e obviamente que não haja prejuízo nestas duas bancadas, aquilo que eu propunha era a retirada deste ponto e passá-lo para uma próxima sessão, uma Assembleia, e passamos então a votação ou a eleição deste Conselho Municipal de Segurança. Sr. Deputado. Paulo Queimado, movimento presente. Sr. Presidente, eu penso que não haverá necessidade de fazer a retirada do ponto, até porque, vamos ver, o que solicita, o ponto 16, a indicação de elemento de cada bancada, um elemento de cada bancada, integrar o Conselho Municipal de Segurança. Ora, dos elementos eleitos,
realmente a indicação terá que ser feita de um elemento eleito. A sua substituição depois na participação da Comissão é que poderá ser feita por um elemento substituto, eventualmente em solicitação depois do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ou seja, eu não posso estar nesta Comissão, solicito a minha substituição enquanto elemento de bancada. E, portanto, eu penso que seria todo coerente que, quer da parte do PNT, quer da parte do PSD, CDS, pudesse indicar os nomes dos elementos do elemento efetivo, logicamente, sem prejuízo depois este elemento efetivo ser substituído na altura em que a Comissão, o Conselho Municipal de Segurança, fosse convocado. E, portanto, é uma proposta que fica. Eu penso que não há necessidade nenhuma de retirar este ponto. Poderá ser, logicamente, e desde já corrigida esta situação, portanto, desde que, logicamente, haja esta concordância da parte do PNT e do PSD em fazer, logicamente, a designação do elemento eleito para fazer a sua representação da bancada do Conselho. Sr. Presidente, fica a proposta. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto às respectivas bancadas se aceitam esta proposta ou se querem, obviamente, Com licença, com Sr. certeza. Presidente. Respeitando naturalmente a proposta do deputado Paulo Leitão, peço desculpa, do Sr. deputado Paulo Queimado, mantenho a mesma posição, aceitando de facto a proposta do Sr. Presidente, no sentido que o assunto possa ser discutido numa outra sessão, depois de discutir a questão com mais profundidade. Eu, como disse, não encontrei nada que pudesse, de facto, afastar esta possibilidade. Como tal, mantemos a mesma proposta daquele nome, o nome do deputado António Diniz. Obrigado, Sr. Deputado. Retiramos então este ponto da ordem de trabalhos e será, obviamente, avaliado numa próxima sessão. Passemos então para o ponto número 17, eleição de um representante e de um suplente diante dos presidentes das juntas, uniões de freguesia para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil. Eu pergunto se há listas a apresentar. Nós temos uma proposta, Sr. Presidente, uma lista a apresentar, não será uma será o Sr. Presidente da União de Freguesias de Chamus e Pinho Grande, Jorge. Sr. Presidente, mas não tem que ser apresentada uma lista? Neste caso, não. Sim, mas não há por aí. A bancada do Partido Socialista também apresenta o Sr. Deputado Jorge Santos e o Sr. Presidente de Juntas, Joel Marques. Sr. Presidente, uma vez que o dá-me a palavra. Sim, com certeza, Sr. Presidente. Antes disso, antes de lhe passar a palavra, o que eu propunha, tendo em conta que o Sr. Presidente de Junta, Jorge Santos, é também proposto pela lista do PS, se aceitaria que, se fosse a votação, uma lista composta pelo Presidente da União de Freguesias da Chamusca e Pinha Grande, Jorge Santos, e o suplente, o Sr. Presidente Joel Marques. Joel Marques. Obviamente, não aceitamos essas condições, é evidente. Deixemos só que o Sr. Deputado termine, depois passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Queimado.
Sr. Deputado, quer fazer um intervalo de 2 minutos para conversar com a sua bancada? Sim, sim, Sr. Presidente. Com certeza, estão concedidos 2 minutos então, para fazermos um pequeno descanso. Sr. Presidente, Joana Gonçalves. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma lista a apresentar? Não. Eu, mais uma vez, propunha que se votasse a aprovação desta lista por votação com mão no ar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por maioria com a abstenção da CDU. E passamos de imediato à votação da lista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por maioria com a abstenção da CDU. Passamos de imediato ao último ponto, ao ponto 19. E o ponto 19 é uma proposta do Sr. Presidente da Assembleia. Como dizia, passamos de imediato para o ponto 19, proposta para a constituição da Comissão Permanente da Assembleia Municipal da Chamusca. E, portanto, de acordo com o que está regimentado no artigo 63, esta comissão será composta pelos 6 líderes dos grupos municipais e pela mesa da Assembleia Municipal. Eu passo de imediato à votação. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quer usar da palavra? Pode, obviamente, então. Eu retiro então a votação. Pode, obviamente. Sr. Presidente, Apresente-se, por favor. sim, peço desculpa, é falta de hábito, que daqui a umas sessões eu já estarei habituado. João Cardador, PNT. Aquilo que o Sr. Presidente, ou pelo menos que a Ordem de Trabalhos consigna como sendo a Comissão Permanente, é no fundo a Comissão de Líderes. Certo? Certo, sim. Portanto, salvo o devido respeito, não seria mais correto que nós lhe chamássemos Comissão de Líderes em vez de Comissão de Permanente, até porque a Comissão de Permanente não aparece em nenhum documento, quer nos documentos oficiais, nomeadamente na legislação em vigor, quer no regimento da Assembleia Municipal. Portanto, eu estava, enfim, curioso em saber o que é que era esta Comissão Permanente e o que é que ela iria discutir, e sendo uma Comissão Permanente, naturalmente que ela teria que ter a mesma proporcionalidade que os elementos que foram eleitos a quando das eleições recentes. E, portanto, a Comissão de Líderes, sim, será uma coisa distinta, que permitirá que, efetivamente, exista um elemento de cada bancada, o que não seria possível se falássemos numa Comissão Permanente, que essas teriam que manter a proporcionalidade. Agradeço, Sr. Deputado, e concordo. Podemos então passar a denominar esta Comissão como Comissão de Líderes, obviamente, e que fique registado e que seja corrigida na ata desta Assembleia. E, portanto, passo então à aprovação. Sr. Deputado, se está tudo respondido, se concorda com a decisão, muito obrigado. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, meus senhores. Eu agradeço desde já a correção e a elevação com que esta Assembleia decorreu. Pedir desculpa também por algumas questões que, obviamente, são decorrentes da falta de experiência, também do facto de ser a primeira Assembleia para muitos dos deputados e dos elementos desta mesa da Assembleia Municipal. Naturalmente que estas coisas, a experiência ganha-se com o tempo e tenho a certeza que no futuro todas as sessões desta Assembleia Municipal decorrerão ainda num ambiente ainda mais concordante e onde a assertividade seja também um ponto de ordem. Sendo assim, eu declaro então encerrada a sessão e solicito a aprovação da ata em minuta para efeitos imediatos. Resta-me desejar a todos um ótimo fim de semana.
Eu tenho aqui, penso que pedia aos deputados municipais também que confirmassem a presença no jantar de Natal do dia 27. E pronto, posto isto, como dizia, resta-me desejar a todos um ótimo fim de semana e uma boa noite. Obrigado.